Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo dos 5 minutos de processo e vamos seguir hoje falando a respeito da contestação e de uma característica que eu já tinha antecipado, que a contestação possui e é muito importante que seja observada pelo réu, que é aquela que está prevista no artigo 341 do CPC 15, de que a contestação, que o réu precisa observar o ônus da impugnação específica. O que significa isso? Significa que o autor ele traz toda uma narrativa na sua inicial, várias alegações sobre fatos, e se essas alegações sobre fatos não forem uma a uma impugnadas pelo réu, elas serão presumidas verdadeiras pelo magistrado ou pela magistrada. Vejam que importante isso. É uma presunção relativa, tá? Ela vai admitir prova em contrário, inclusive, não é uma presunção absoluta, mas é algo que o réu precisa estar atento para que ele, simplesmente por um esquecimento ou por não apresentar uma defesa adequada, ele acabe implicitamente concordando com algo que o autor trouxe na sua inicial. Vejam que esse instituto ele tem um chão comum com outros institutos aqui do processo civil que a gente também vai estudar ou já estudou, como a revelia, como a confissão, certo? Então ele tem um chão comum. Agora, a diferença entre o ônus da impugnação específica e da revelia, um dos tantos que a gente poderia pontuar, é de que o ônus da impugnação específica, se ele não é atendido, ele pode dizer respeito a um único fato, enquanto que a revelia diz respeito à totalidade da inicial. Então isso é bastante importante. Outro elemento importante da gente destacar aqui são os incisos do artigo 341, que é quando não haverá a aplicação dessas consequências do ônus da impugnação específica, que é quando não for admissível a confissão sobre os fatos trazidos da inicial, quando a inicial não estiver acompanhada de documento que seja da substância daquele ato, ou estiver em contradição com a totalidade da defesa. Ou seja, o réu pode deixar de impugnar, às vezes, uma linha do que foi falado, porque ele, na sua defesa, está apresentando algo ainda maior que, de uma forma ou de outra, impugna aqueles elementos que foram trazidos pelo autor, as suas alegações de fato. É importante referir, portanto, que a conclusão que a gente extrai disso é que o réu não pode apresentar uma defesa por negativa geral, simplesmente apresentar lá um parágrafo de contestação dizendo que não concorda, que tudo que o autor disse não é verdade. Pode ser até uma frase de abertura, mas não pode ser a defesa como um todo. E existe uma exceção, obviamente, para isso. Além ali dos incisos 1, 2 e 3, o parágrafo único também estabelece que algumas pessoas não serão oneradas com essa questão da impugnação específica. Quem é que são essas pessoas? O defensor público, o advogado dativo e o curador especial. Ou seja, vejam como esse artigo aqui, 341, ele tem vários delineamentos que são importantes e precisam ser sempre retomados quando a gente vai falar sobre o ônus da impugnação específica, que é um termo também que a gente vai utilizar lá no âmbito recursal. Mas vejam, isso lá para recursos é uma outra coisa. O que a gente está falando aqui agora é especificadamente da defesa do réu. E também precisamos lembrar que o autor pode ter que observar o ônus da impugnação específica, sim, o autor, se o réu apresentar alguma defesa material indireta. Tá? Se o réu apresentar alguma defesa material indireta, como exceção de contrato não cumprido, o que são as defesas materiais indiretas? Lá, os fatos instintivos, modificativos ou impeditivos do exercício do direito do autor, o 3732 lá do CPC. Se ele apresentar algum desses fatos, alguma dessas alegações, caberá ao autor, então, observar o ônus da impugnação específica na sua réplica, tá bem? E aí, vejam, o réu fica numa situação bastante delicada, porque ele precisa impugnar as alegações de fato trazidas pelo autor. E, por outro lado, ele não pode mentir no processo, senão ele vai ser condenado por litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do CPC 15, lá os incisos 1 e 2. Então, o réu fica numa situação bastante delicada, porque ele precisa apresentar a sua defesa, se ele não quiser sofrer as consequências que a lei traz, mas ele também não pode alterar a verdade dos fatos. Vejam que é importante aqui apontar que nós estamos falando sobre fatos e não sobre direitos, ou seja, o réu ele tem total liberdade para concordar com alguma narrativa fática, alguma alegação fática que o autor trouxe, porque ela realmente aconteceu daquela forma,
mas discordar da consequência jurídica que o autor quer imputar para aquele fato. Bem simples para a gente encerrar. Imagina que houve uma briga com troca de ofensas entre autor e réu e o autor está pedindo uma indenização. Vejam, a briga aconteceu, o réu não tem o que dizer nesse aspecto. E aí, o que o réu vai falar? Se ele não pode dizer que a briga não aconteceu, ele vai dizer que a briga, que aquelas ofensas que ele proferiu, não têm a consequência jurídica pretendida pelo autor, ou seja, não causam dano moral. Isso é só um exemplo para ficar claro o que a gente estava conversando. Tá bem, pessoal? Obrigado e até a próxima.